Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Xabi Alonso abre de vez a disputa entre Vinícius Júnior e Rodrigo pela titularidade do lado esquerdo do Real Madrid. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a vitória do Real Madrid na estreia da Champions, 2-1 em cima do Olympique de Marseille, mas também falar sobre a disputa aberta por uma posição na ponta esquerda do Real Madrid entre Vinícius Júnior e Rodrigo. É isso que a gente entende das decisões do Xabi Alonso, novo técnico do Real Madrid, até aqui. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça, você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, e você tem estatística de tudo que é campeonato de futebol do mundo, incluindo da Champions, e também tem resultados em tempo real, classificação em tempo real, artilharia em tempo real, tudo isso num mesmo app e que você baixa de graça. É de graça para baixar, é de graça para usar. Primeiro comentário, clica no link que tem nesse primeiro comentário, faz o download e começa a usar. Estou gravando esse vídeo logo depois da vitória do Real Madrid sobre o Olympique de Marseille por 2-1, estreia de ambas as equipes na Champions 25-26, uma vitória sofrida, uma vitória complicada do Real, com 2 gols de pênalti, ambos marcados pelo Mbappé, em um jogo em que o Olympique de Marseille mostrou um bom papel, um time do Roberto De Zerbi, né? E como de costume, os times do De Zerbi tratam muito bem a bola e são times corajosos, são times que não têm medo de atacar. E o Olympique de Marseille, depois de um começo em que foi muito imprensado ali, os primeiros 20 minutos, em que foi muito empurrado para trás pelo Real Madrid, o Marseille fez 1-0 aos 22 minutos e passou a jogar com mais confiança, com mais naturalidade, até incomodando bastante o Real Madrid. O Real Madrid teve mais volume de jogo, né? O Real Madrid, no total, teve muito volume de jogo, muitas finalizações, trazendo aqui a estatística do jogo que eu peguei lá no app do Flash Score. O Olympique teve mais a posse, 57-43, mas o Real Madrid finalizou 28 vezes contra 15 do Olympique de Marseille, ou seja, são 43 finalizações no jogo. Foi um jogo de muito laicá, de muito tiroteio, o que mostra como o Olympique de Marseille foi corajoso. Não é qualquer um que vai no Bernabéu e dá 15 finalizações no gol dá 15 finalizações totais contra o Real Madrid. No gol foram 15 do Real e 5 apenas do Olympique de Marseille, ou seja, o goleiro do Olympique de Marseille, o Rulli, ele fez 13 defesas no jogo, né? Até só no primeiro tempo foram 10 defesas do Rulli no primeiro tempo. Chances claras 5-2 para o Real, escanteio 9-4 para o Real Madrid. Aproveitamento de passe muito parecido, 86-87, né? 86 para o Real, 87 para o Olympique. Então, assim, você vê que foi um jogo difícil para o Real, um jogo em que o Real precisou se dedicar muito para conseguir empatar, para conseguir virar o jogo, né? Porque o Real sai atrás com o gol do Timothy Weah aos 22 do primeiro tempo. Num segundo tempo em que o Real parecia já não ter o volume de jogo do primeiro, e aí quando o Real parecia estar caindo de produção, tem o Carvajal expulso, muito bem expulso. E aí, depois de ficar com 1 a menos, o Real voltou a ser mais perigoso, voltou a ter muito volume de jogo no campo de ataque, em especial graças às recuperações de bola do Valverde e principalmente do Tchouaméni. O Tchouaméni fez um grande jogo. Para mim, na minha visão, o Tchouaméni foi o melhor em campo. Na análise do Flash Score, cadê? Deixa eu ver aqui. Na análise do Flash Score, deixa eu só abrir aqui o app, para poder entender a análise aqui do Flashcore, enquanto está carregando aqui. Então, a recuperação do Tchouaméni e do Valverde mantiveram o Real no ataque, e aí o Real consegue o 2-1 de novo num pênalti cobrado pelo Mbappé, o primeiro, e os 2 pênaltis gerados pelos jogadores brasileiros, né? O primeiro
pênalti gerado numa jogada individual do Rodrigo, trazendo para dentro, cortando, entrando na área, o Kondogbia vai meio atabalhoado, derruba o Rodrigo, pênalti indiscutível, o Mbappé bateu no canto direito do Rulli, Rulli esperou até o último momento e até dá uma leve triscada na bola, mas não consegue pegar, e no segundo tempo, depois de uma jogada de 1-2, o Vinícius recebe na área, o Vinícius acaba rolando a bola para o meio, e aí o Medina, o lateral argentino, zagueiro, né, pode ser lateral, o zagueiro acaba tocando com a mão na bola, um pênalti que muita gente achou muito discutível. De fato, é um pênalti que dá para você debater, mas eu acho que foi pênalti porque o jogador se joga na bola e com o braço assim, né? O braço estava assim. Ele está caindo e cai com o braço assim. A bola vai na mão dele, é um braço muito ampliado, muito aberto, e acabou que o árbitro deu pênalti. Não é mão de apoio, embora ele esteja caindo, porque o braço de mão de apoio, ele é paralelo ao corpo, né? Ele é perpendicular ao solo, formando com o solo um ângulo de 90 graus. Não era o que estava acontecendo. O braço do Medina estava paralelo ao solo. E por isso o árbitro deu pênalti. Na hora ele deu pênalti. E não houve nem revisão do VAR. Tá? O VAR não abriu. É lógico que o VAR olhou para ver. Mas ele nem abriu aquele chamado que aparece na UEFA, aqui no cantinho da tela, que diz assim: VAR checking penalty. Não teve, porque o VAR concordou com a marcação. Eu acho que tem lógica a marcação por esse ponto, de você estar com o braço paralelo ao solo e não um braço perpendicular de mão de apoio. Acabou aumentando a área do corpo, o pênalti no passe, na rolada de bola para trás do Vinícius Júnior. Então, para mim, tem lógica o pênalti. Muita gente discutindo que não foi pênalti e tudo. Acho que a certeza do árbitro em marcar, pelo que ele viu no campo, tanto é que e o VAR nem abrir revisão, para mim, eu acho que tem elementos ali para ser lógico o pênalti. O Flash Score, ele colocou aqui o Mbappé como melhor em campo, com 9,2, e o Rodrigo como segundo melhor em campo, com 8,9. Depois deles, vem o Tchouaméni com 7,2 na avaliação do Flash Score, tá? Mas para mim a partida do Tchouaméni foi muito boa. E aí, essa foi a análise do jogo aqui, uma vitória difícil do Real. No ano passado já tinha sido uma vitória muito difícil na estreia da Champions contra a Eintracht Frankfurt em casa. Era um jogo que estava 2-1, com a Eintracht indo para cima e tentando ali até o final, quando o Endrick entrou e fez o 3-1 lá de longe. E hoje também um jogo muito difícil. Mas acho que o grande chamariz desse jogo é o Xabi Alonso deixando claro que haverá disputa pela titularidade no lado esquerdo do Real Madrid. E ele vem falando sobre isso ao longo da temporada. É o 5º jogo do Real Madrid na temporada, e nesses 5 jogos o Vinícius Júnior começou no banco em 2, começou no jogo contra o Oviedo fora de casa, no segundo tempo ele entra, faz um gol e dá uma assistência, e começou no banco hoje. E o Rodrigo, que mais cedo, conversando com uma pessoa do entorno do Rodrigo, a pessoa me confirmou que o Rodrigo falou sim com o Xabi Alonso que quer disputar uma posição no lado esquerdo do campo, que ele não quer mais ficar sendo o Coringa, que ele entende que o Coringa, ser o Coringa, trouxe coisas boas, mas também na hora que não está funcionando traz coisas muito ruins para o Rodrigo. Então, pessoas do entorno confirmaram que sim, que o Rodrigo pediu ao Xabi Alonso para disputar a posição pelo lado esquerdo do campo. E disputar a posição pelo lado esquerdo do campo quer dizer que vai haver uma disputa de posição entre Vinícius Júnior e Rodrigo. Então, até aqui, 5 jogos oficiais na temporada. Em 3 o Vinícius Júnior começou jogando, em duas partidas o Rodrigo começou jogando, inclusive hoje no jogo da Champions. É uma disputa aberta, e é uma disputa que, primeiro, chama muita atenção. Hoje, pensar que, se no Real Madrid existe intocáveis, o Vinícius não é mais um dos intocáveis.
Pode voltar a ser? Pode. Acho que se o Vinícius jogar como jogou nas temporadas 22, 23 e 24, o Vinícius volta a ser intocável. Em 22, quando o Real foi campeão da Champions, o gol do título foi do Vinícius, ele já faz um mata-mata de Champions excelente, embora o protagonismo, os holofotes tenham ido todos por Benzema, mas o Vinícius é muito bem. Em 23, para mim, o Vinícius faz uma Champions excelente, para mim é o melhor jogador da Champions que o Manchester City ganhou, para mim o melhor foi o Vinícius Júnior. E no ano passado é inquestionável, na temporada 23-24, 23-24, na temporada não, 2 temporadas atrás, na temporada 23-24, é inquestionável que o Vinícius Júnior foi o melhor. Na temporada passada, acho que a temporada do Vinícius não é boa, os números do Vinícius são melhores do que as atuações, em especial na segunda metade da temporada. O Mundial do Vinícius é um Mundial abaixo, a reta final do Vinícius é um Mundial abaixo, é uma reta final em termos de produção ofensiva abaixo, e que resulta com a troca do treinador, do Vinícius perder o rol de intocável no ataque do Real Madrid. Esse é o cenário hoje. O Vinícius pode recuperar isso? Imagino que sim, imagino que possa, mas ele precisa recuperar o nível que ele jogou, especialmente nas temporadas 23, 24, 22, 23 e 24. Então, hoje o cenário é esse. Hoje o cenário há uma disputa aberta, promovida pelo Xabi Alonso, entre Vinícius e Rodrigo pelo lado esquerdo do comando do ataque do Real Madrid. Acho que é objetivo do próprio Xabi Alonso deixar o maior número de disputas abertas nesse início de temporada. Acho que ele está deixando muito claro que tem disputa pela lateral direita, com Arnold e Carvajal. Carvajal hoje foi expulso numa bobagem, numa besteira. Me admira um jogador experiente, um jogador vitorioso, dar uma cabeçada daquela no goleiro do Olympique, tendo VAR, sabendo que o VAR vai chamar para expulsão, foi expulso. Antes ele tinha entrado no lugar do Arnold, que se machucou no começo do jogo, primeira jogada do jogo, sentiu a coxa. Então isso já gera um problema. Quem vai ser o lateral direito do Real Madrid no jogo da segunda rodada lá no dia 30 contra o Kairat? Porque não tem o Carvajal suspenso. Não sei se o Arnold vai dar para se recuperar em 15 dias, uma lesão muscular desse que pareceu ser uma coisa mais preocupante. Então, ele está deixando aberto, disputa pela lateral direita, Carvajal, Arnold. Está deixando aberta a disputa em zaga, na zaga ali, o Huijsen. O Huijsen começou muito bem, mas acho que tem briga ali entre Arnold, entre Rüdiger, entre Huijsen, entre Militão. Na lateral esquerda, eu acho que o Carreiras vai ser titular muito ali, mas acho que o Xabi Alonso quer contar com o Mendy bem para ter uma possibilidade. No meio-campo, eu acho que está todo mundo ali brigando por vaga. O Tchouaméni, tirando o Valverde, acho que o Valverde tem um status pela influência dele no jogo de dono de posição, mas os outros, eu acho que está todo mundo na briga. Bellingham está machucado agora, está voltando, não sei como é que vai voltar. O Arda Güler fazia uma ótima temporada, hoje não jogou bem. Você tem eventualmente o Camavinga podendo fazer mais de uma função no meio. O Tchouaméni tem jogado muito bem, então o Tchouaméni tem a favor dele a questão dele poder afundar como zagueiro e mudar o esquema para 3 zagueiros dentro da própria partida. Pelas pontas, no lado direito, quem vai do lado direito? Vai o próprio Arda Güler, vai o Mastantuono, que faz um começo de passagem muito boa, hoje fez um primeiro tempo bom, o segundo caiu, vai o próprio Brahim Dias, ou vai o próprio Rodrigo, apesar de querer disputar a posição na esquerda, duvido que ele se recuse a fazer a lateral direita. Então acho que é desejo do Xabi Alonso deixar o maior número de disputas abertas possíveis. Acho que hoje tem 2 jogadores que não disputam com ninguém, acho que um é o Courtois, o outro é o Mbappé. Mbappé 6 gols na temporada, 6 gols em 5 jogos, e acho que o Valverde tem um papel especial ali. No mais, eu acho que todo mundo está brigando por vaga, todo mundo está batalhando por vaga, e a novidade existe uma vaga aberta entre Rodrigo e Vinícius. Até em termos de características, eles oferecem coisas diferentes, né? O Rodrigo, partindo da esquerda para dentro, ele vai buscar muito mais um jogador com uma capacidade maior de associar, de buscar o jogo apoiado, buscar triangulações. O Vinícius é mais um jogador de ir para cima, de acelerar, um jogador de dar o passe e receber na frente, um jogador de driblar e entrar na área.
Então, até isso são perfis diferentes. Tem algumas situações que talvez o jogo peça mais o Rodrigo do que o Vinícius. Talvez num jogo em que o time adversário está todo atrás, que não tem tanto espaço para o Vinícius correr, talvez o Xabi Alonso opte pelo Rodrigo. Mas o fato é, a disputa está aberta. Não vejo muito a alternativa de você escalar os dois juntos, Rodrigo e Vinícius, os dois pelo lado esquerdo, fazendo o acréscimo. Os dois abertos pelo lado esquerdo, acho difícil a gente projetar isso. Qual esquema encaixaria isso? Um 3-5-2? O Rodrigo vai ser ala pela esquerda? Não faz sentido. Real pagou uma nota pelo Carreiras e é melhor fazendo isso. Se for um 3-4-2-1, não vai ter espaço para ter Rodrigo e Vinícius pelo lado esquerdo. Se for um losango, um 4-4-2 losango, poderia ser, vamos supor, a linha de defesa, aí 4 no meio campo em losango. Tchouaméni, Valverde pela direita, Bellingham na ligação e Rodrigo fazendo a meia esquerda, fazendo um camisa 8, não é muito a do Rodrigo. Então, assim, eu não vejo nenhuma alternativa que coexista Vinícius Júnior e Rodrigo, os dois jogando pelo lado esquerdo. Né? Se você passar o time para um 4-4-2, com pontas abertos, né? Você botaria ali a linha de defesa, no meio, sei lá, Valverde e Bellingham alinhados, Rodrigo aberto na esquerda e Arda Güler ou Mastantuono aberto na direita, com Vinícius e Mbappé de dupla de ataque. Não vejo muito o Real jogando nesse esquema, né? Poderia, não vejo muito, não é um esquema que o Xabi Alonso costuma usar. Então, acho que é muito difícil a gente ver Rodrigo e Vinícius juntos pelo lado esquerdo. E fica, então, clara a briga e a abertura de duelo para um dos dois ser titular. Até aqui na temporada, 3 vezes Vinícius, 2 vezes Rodrigo. Vamos ver como é que eles desempenham nessa função. Hoje, o Rodrigo fez um começo de jogo muito bom, depois caiu um pouco na reta final do primeiro tempo, caiu no segundo tempo. O Vinícius entrou bem, melhorando o time pelo lado esquerdo, criou 2 jogadas ali de 1-2 pelo lado esquerdo, uma delas ele finalizou no meio do gol e o Rulli fez mais uma defesa, na outra ele participou da jogada que gerou o pênalti. Então fica aí um cenário em que os dois hoje foram úteis. Nenhum dos dois fez um jogo gigantesco, mas os dois foram úteis e a gente vai ver como vai funcionar essa batalha, essa briga pela titularidade do lado esquerdo do Real Madrid. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Como é que você acha essa condução de minutos, essa condução de batalhas abertas feitas pelo Xabi Alonso? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, sininho, se inscreve no canal, sininho das notificações no canto. Primeiro comentário fixado do vídeo tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui no canal do VSR. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.